Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Sejam bem-vindos ao programa Em Dia com a Palavra. A cada programa, a cada vídeo, trataremos com breves devocionais da Palavra do Senhor, para o meu e para o seu coração. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre um dos textos mais famosos da Escritura, o Salmo 23. Neste salmo, escrito pelo rei Davi, ele fala da figura do pastor. E o título é O Senhor é o meu pastor. E o texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui, Davi já era rei, mas ele tinha sua experiência como pastor de ovelhas antes de ser ungido rei. Então ele conhecia o que era cuidar de uma ovelha, ele sabia o que era uma ovelha. E aqui ele se coloca nesse lugar da ovelha e Deus, o Senhor, como seu pastor. Algo interessante é falar sobre o que era a ovelha, que tipo de animal é a ovelha. A ovelha é um animal totalmente frágil, totalmente dependente. Ela enxerga mal, as suas pernas, suas patas são fracas e ela precisa de alguém que cuide, ela precisa de alguém que esteja ali com ela em todo momento. Então, como animal totalmente dependente, Davi se coloca nesse lugar como dependente do Senhor. Davi era rei, era vitorioso em batalhas, mas na experiência da sua vida ele reconheceu que sem o Senhor ele era como uma ovelha, dependente, frágil. E aqui ele fala sobre o pastor. E nesse texto eu queria tratar sobre os P's do bom pastor. O primeiro P do nosso pastor, que é o Senhor, é a provisão. No texto ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui ele fala sobre o pasto, o sustento, que é o pastor quem leva para os pastos verdejantes. Ele fala sobre as águas de descanso. Ele fala sobre refrigério. A ovelha dependia de que o pastor a levasse para ser alimentada, para ser provida, para ser sustentada. E assim é o Senhor para conosco. Ele é o nosso pastor, ele que provê o alimento, provê a água, o sustento, provê o descanso. Nós temos toda a provisão que necessitamos no nosso bom pastor. O segundo P é a proteção. Ele diz no verso 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. No caminho que o pastor fazia com as suas ovelhas até os pastos, haviam caminhos difíceis, de encostas, de precipícios, caminhos perigosos, que as ovelhas tinham que passar por eles. Mas ali estava o pastor para vigiá-las, para cuidar delas, para protegê-las, para que elas não caíssem. E aqui esse texto cita dois instrumentos muito interessantes e importantes na proteção. Havia o cajado e o bordão. O bordão, um pedaço de pau, que às vezes o pastor usava
para quando a ovelha saía do caminho, ia para caminhos perigosos. Ele dava um toque, uma quebradinha na pata dela, para que ela não mais saísse do eixo, do seu caminho, para que ela não entrasse em caminhos de morte. E ele também usava o cajado, que tinha uma haste curvada, que quando a ovelha saía, ele puxava ela para perto. Então, mesmo que usasse instrumentos que poderiam machucá-la, eram instrumentos de proteção. E assim é Deus conosco. Como nosso Senhor, como nosso pastor, Ele cuida de nós e nos protege. Nós temos a certeza de que vamos passar por caminhos de morte, por perigos, por estradas difíceis, mas temos a certeza que Ele vai cuidar de nós. Mesmo que nos machuquemos, Ele nos protege e nos guarda. E o terceiro P é a promessa. A promessa aí dita no verso de número 6, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Duas coisas que Deus promete que vai nos seguir. A bondade. Bondade é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. A ovelha era necessitada. A ovelha não podia oferecer nada de bom ao seu pastor, mas por amor, por bondade, o seu pastor cuidava dela, sustentava. E assim é Deus conosco. Ele dá aquilo que nós não merecemos. E também a misericórdia. Misericórdia é não dar aquilo que nós merecíamos. Não dar o castigo, não dar aquilo que nós merecíamos de mal, pelos nossos erros e rebeldias. E assim é o nosso Deus conosco. É um Deus que provê, que protege e que tem promessas de que Ele vai cuidar de nós e vamos habitar na sua presença até o fim, pois Ele nos guarda. Esse salmo é um salmo que aponta para Jesus, o nosso bom pastor. Jesus se coloca como nosso bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. E podemos crer nisso, que o nosso Jesus, nosso Senhor, Ele provê, Ele nos protege e nos dá promessas de bênçãos eternas na sua presença. Que possamos confiar, possamos descansar nas mãos do nosso bom pastor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo.